Olá, estamos aqui em mais uma edição do podcast Conselhos e Conselheiros. Temos a formação tradicional aqui com o Glauco. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Prazer estar aqui com vocês de novo, Luiz. Prazer por estar aqui com você, ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui conosco. Sim. E também Cristiano Adjuto. Cris Adjuto. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Mais um episódio. Sucesso, os primeiros aí já estão de vento em popa. E, Luiz, obrigado também por aceitar o nosso convite. Eu acho que a tua experiência vai agregar bastante para a gente. Ótimo, eu que agradeço a oportunidade de poder aqui compartilhar um pouco de conhecimento, de experiência e espero contribuir aqui com as pessoas. Que ótimo. Luiz Lobo, aonde você nasceu? Eu sou carioca e vivi a minha infância no Rio de Janeiro, estudei em colégios tradicionais cariocas e depois fui fazer engenharia, inicialmente engenharia civil, depois engenharia de produção na PUC do Rio de Janeiro e fui trabalhar no primeiro momento com obras de engenharia civil, construí CIEPs, que é uma escola pré-moldada do Niemeyer, no Rio de Janeiro, e depois fui construir o metrô de Copacabana. Olha só. Só que, infelizmente, as grandes obras, que era uma coisa que eu gostava, acabaram num determinado momento no Brasil e eu acabei indo para o mercado financeiro. Tá? Então, fui trabalhar num banco tradicional, carioca, um banco chamado Banco Boa Vista, era um banco familiar, da família Paulo Machado, seria equivalente hoje talvez a um Safra. Perfeito. Nos dias de hoje. E comecei na parte de análise de crédito tradicional, análise de balanço. Depois fui trabalhar com fundos de investimento de renda fixa e depois fui trabalhar em mesa de operação de renda fixa, chamava-se na época Open Market, e comecei como trader nas primeiras mesas de derivativos, quando os derivativos no Brasil estavam começando, a BMF estava começando. Então, fiz os primeiros futuros, os primeiros swaps, e eu sempre tive a facilidade com fazer conta por causa de engenharia e de computadores e tal. Na época ainda era um 286, né? Era tela verde com DOS e Lotus 123. E eu tinha uma facilidade, então, de fazer conta com o Lotus 123, e as pessoas precificavam os instrumentos usando uma calculadora 12C. HP. E eu conseguia apressar vários instrumentos e conseguia fazer as arbitragens entre os instrumentos, os títulos públicos e os futuros e os swaps, e conseguia perceber mais rapidamente as oportunidades. O mercado não reagia, não era tão online como é hoje, tão real time. Então, foi assim que eu entrei em mesa de operação. Que interessante. Mas só uma pergunta. A gente sabe que faculdade de engenharia te prepara para tudo, mas foi realmente uma grande mudança. Dentro desse processo, teve alguma outra preparação, cursos preparatórios, estudos? Como que foi isso? Sem dúvida. Eu sempre fiz curso de contabilidade, curso de matemática financeira. Você precisa realmente se complementar, é fundamental. A faculdade, infelizmente, não te prepara 100%. Então, os cursos te ajudam, mas também não te preparam 100%. Você tem que aprender na marra, lá no seu trabalho. Então, eu tive sempre a felicidade e a sorte de trabalhar em grandes escolas, grandes instituições financeiras que foram escolas. Eu tive também, e agradeço bastante a vários chefes que eu tive, que foram coaches, que me ajudaram bastante, me orientaram bastante. E certamente eu cresci com a ajuda de outras pessoas, tá? E hoje em dia eu até ajudo outras pessoas, gosto de ajudar, até com uma forma de retribuir. Que legal. Tá? A pessoa... até uma história interessante foi como eu entrei na área de riscos. Eu era trader e o banco que eu trabalhava, esse Banco Boa Vista, queria o mercado em 1995, o financeiro brasileiro abriu para o mercado internacional e as pessoas começaram a emitir, os bancos começaram a emitir títulos lá fora. Antes era só o governo, só títulos públicos, e os bancos privados se depararam com essa grande oportunidade de captar lá fora barato
e trazer para aplicar aqui. Só que para você fazer uma emissão lá fora, você precisava de um rating. E chamaram uma empresa de rating, e essa empresa de rating veio e fez um rating abaixo do nível mínimo necessário para emissão lá fora. Então a gente perguntou, olha, o que é preciso para ter esse nível suficiente para emitir? Deixaram uma série de deveres de casa e um deles era a criação de uma área de riscos. Olha só. Riscos de mercado, riscos de liquidez, de capital. A gente não tinha na época política, não existia limites. Era um momento do mercado, comparado a hoje, muito mais amador, sem tanto controle como a gente tem hoje. Então foi assim que eu entrei na área de riscos. E aí fui fazer um dos primeiros cursos que existiam de risco de mercado lá fora, de um professor chamado Philippe Jorion, que escreveu um dos principais livros de risco, chamado Value at Risk. E depois, quando eu voltei, eu procurei quem é que estava mais ou menos na mesma situação do que eu. E me deparei com uma pessoa do ING chamado Fernando Blanco, que me ajudou bastante, me deu várias dicas. E eu chamei ele, então eu queria chamar para jantar, para almoçar, queria lhe dar uma garrafa de champanhe, uma garrafa de uísque. E ele falou um negócio muito interessante que me marcou bastante. Ele falou, eu não quero nada disso, a gente vai até almoçar, a gente vai até tomar um vinho, mas eu quero uma outra coisa, que você me pague de uma outra forma. Eu quero que você faça a mesma coisa para outras pessoas. Uau, perfeito. Ou seja, para que perpetue, né? Isso, para que esse ciclo positivo cresça. Tá? E é exatamente o que eu tento fazer desde que ele me ajudou. Eu tento sempre passar essa informação, essa experiência para os outros. Tá? Eu acredito muito de que conhecimento é um valor que a gente deve compartilhar. Não pode ser egoísta. Muitas pessoas guardam o conhecimento para que usem a seu favor. E eu não acredito nisso. Eu acredito que deve ser compartilhado de uma forma mais democrática possível para quem quer, para quem está buscando. Tá? Bacana. E, Luiz, a gente estava falando dos bastidores ali, um pouquinho antes, e você contou bem interessante como é que essa tua jornada você acabou chegando ao conselho. Você podia compartilhar com a gente? Eu achei bem interessante esse caminho. Tá, então, depois que eu entrei na área de riscos, em 95 mais ou menos, eu sempre, de uma forma ou de outra, sempre fiquei em várias instituições trabalhando com riscos, de modo geral. E, inclusive, com a parte toda de fraude, segurança da informação, continuidade de negócios, PLD, compliance, todo esse arcabouço grande desse guarda-chuva de gestão de riscos. Tá? Passou por tudo, né? Porque eles falam hoje do não financeiro e pelo financeiro. Você passou por todos os riscos. Riscos financeiros e riscos não financeiros. Tá? E é importante você entender o risco. Tá? E aí, num determinado momento, eu recebi um convite para... no momento que eu estava saindo de uma instituição e começando numa outra, eu recebi um convite de um headhunter, na verdade de uma headhunter, para construir um comitê independente de riscos num banco grande estatal. Tá? E era um desafio, eu sou movido a desafios, eu gosto. Esse meu combustível, é o desafio. É a fronteira, é o novo conhecimento, é isso que eu gosto. Eu gosto de criar, eu gosto de construir, talvez herança da minha formação de engenheiro. Então eu preciso disso. E aí foi um convite muito interessante, porque era para construir uma coisa completamente nova. Não existia essa cultura de governança dentro de uma instituição financeira que estava passando por uma transformação pública e que precisava de ajuda, de trazer as melhores práticas. Esse era o mandato que o Conselho de Administração estava tendo. Tá? E, obviamente, que eu ainda era executivo, eu ainda era Chief Risk Officer de uma instituição financeira estrangeira, e eu fui conversar com as duas para que se as duas aceitassem esse momento. Tá?
E o que me moveu no primeiro momento foi o desafio de poder ajudar, de poder construir esse turnaround dessa instituição financeira local. E eles aceitaram, felizmente. Então, não foi uma coisa muito planejada de como é que eu entrei em governança e em conselhos. E o que aconteceu ao longo do período, do tempo, é que eu comecei a perceber de que, primeiro, eu estava gostando mais desse aspecto consultivo, de conselhos, dessa governança de riscos, do que o dia a dia, das pequenas coisas do dia a dia, que começaram a me incomodar um pouco mais. Por que você vai almoçar com ele e não foi almoçar comigo? Por que ele ganhou um bônus maior do que o meu? Por que você não gosta de mim? Era só o mimimi do dia a dia, e eu comecei a ver que eu era mais feliz com essa parte mais estratégica. Não só feliz, mas eu comecei a perceber que eu agregava muito mais valor nesse momento do que tendo que resolver uma fofoquinha entre dois funcionários que eu tinha que me intrometer ali no meio para resolver, porque senão um não falava com o outro, porque você falou de mim. E eu comecei a perceber que eu estava gastando muito mais do meu tempo no executivo com essas coisas pequenas, e eu estava gastando muito mais do meu tempo consultivo com coisas muito maiores. E isso começou eu comecei a perceber isso e comecei a fazer essa movimentação, aí sim, pensada, de que eu falei, olha, eu preciso começar a olhar como é que será os meus próximos 15, 20 anos de trabalho. E eu percebi que eu podia agregar muito mais valor em vários sentidos, indo para esse lado de conselhos e comitês. Que bom. E antes que você vá para os demais conselhos que você já faz parte, me ajuda a explicar uma coisa, que é um desafio que eu passo todo dia. Como assim você tem 2, 3 empregos? Como que você costurou isso, sendo executivo no lugar e passando a ser conselheiro concomitantemente? Como é que você conseguia gerenciar os chapéus de formatos diferentes ao mesmo tempo, né? Depois que vira só conselheiro ou só membro de comitê, muda um pouco, mas durante a convivência que é o ponto, né? Essa é uma excelente pergunta e uma dúvida muito comum de todo mundo que está nessa fase intermediária, que você tem os pés nos dois lugares, tá? É muito comum isso acontecer, principalmente quem está começando e tal. E, infelizmente, também não tem um livro que explica isso, não tem um curso... manual de boas práticas. Não tem esse tipo de coisa, tá? Então, é um pouco que você aprende no dia a dia e o bom senso que você usa. Sempre com a ética. Você não pode nunca ter conflito de interesses. Isso é a base de tudo, tá? Então, não dá... não vou nem entrar nesse ponto a fundo, mas você precisa disso como base. E você precisa entender e gerenciar o seu tempo e suas prioridades para esses dois chapéus que você vai trocando, tá? Infelizmente, no mundo antenado que você tem hoje, cada vez mais você tá ligado em tempo real, você acaba fazendo as duas muitas vezes até ao mesmo tempo. Então, apareceu um incêndio para apagar, e você está numa meio de uma reunião de conselho, você vai, vamos parar, dar um tempo aqui, dar uma parada, um break, apago o incêndio rapidinho, volto. Então tem isso. Esse é um desafio de gerenciamento de tempo e de foco, e você tem que buscar o equilíbrio. É muito importante ter o equilíbrio e saber respeitar e atender. Então, você não, missão dada é missão cumprida. Você não pode deixar nenhum dos dois na mão. Então, sempre você vai atender, você vai trabalhar mais horas, você vai trabalhar no final de semana. A parte de consultivo, de conselhos, tem muita parte de leitura prévia, de estudo. Então, você pode fazer de noite, você pode fazer no final de semana essa leitura. Então, você consegue tentar conciliar da melhor forma os dois. Mas não é fácil, tá? E aí chega um determinado momento que você
começa a querer escolher. Entre os dois. E já vou só fazer uma pergunta. E como é que é segurar o ímpeto do executivo em meter o bedelho, em falar assim, faça tal coisa dentro com o chapéu de conselho? Outra bela pergunta, porque é uma outra dificuldade e outro problema enorme. Então, você precisa se preparar psicologicamente para essa migração de executivo para conselheiro. Porque você está acostumado com o micromanagement, você está acostumado com os detalhes do dia a dia e você quer, principalmente se você é uma pessoa um executivo muito centralizador, você quer meter o bedelho, você quer participar de tudo. E na hora que você vai para o conselho, você não pode chegar nesse nível. Por quê? Porque você começa a interferir, incomodar e começa a gerar atrito com os diretores e os executivos. Então, você precisa se policiar e você precisa ter um canal de comunicação aberto com essas pessoas, até para ouvir um feedback deles e falar, olha, talvez deixa aqui comigo, eu resolvo isso aqui é meu, obrigado pela dica e tal, mas não se preocupa porque o resto eu executivo vou resolver. E você tem que respeitar e entender o sinal, o recado do executivo, respeitando ele, por exemplo, olha, então tá bom, nem todo mundo é tão simples assim. Então, psicologicamente, você precisa entender que o seu papel é outro, que o seu valor é outro. O seu valor maior agora não é se intrometer e explicar exatamente como o cara tem que fazer. Você tem que dar a direção e você depois tem que cobrar e ter certeza que ele vai entregar aquilo. Mas você não pode se intrometer nos mínimos detalhes de como é que ele vai executar e reclamar e cobrar e ficar em cima e ficar, inclusive, fisicamente indo lá. Deixa o executivo trabalhar, ele está lá preparado, ele tem para isso. Tá? Seu papel agora é um outro e você precisa entender isso. Tá? Perfeito. Muito bom. E antes da gente entrar na discussão do CISO no conselho e tudo mais, eu queria voltar um passo atrás, que é o seguinte, vocês são CISOs com muita experiência, já estão há muito tempo no mercado. Quando que vocês chegaram a falar com o comitê de risco, né? Porque antes de falar com o board, a conversa era com risco, né? Sim. Cris, com você primeiro, assim, como que foi essas suas primeiras interações? O diálogo que você usava, a linguagem? Eu acho que eu passei por todas as dores que um CISO, da primeira vez que vai conversar com um conselho, ele passa. Desde linguagens ou comunicação não adequada. Mas eu tive uma sorte, que foi bacana, porque eu tinha, como o Luiz mencionou, alguém que estava comigo, me acompanhando e preparando. Fez, logicamente, um primeiro passo de me orientar, explicar quem são as pessoas que estão ali, como cada um tinha, qual a formação de cada um, para que eu pudesse, lógico, não errar tanto nessa comunicação. E o meu desafio, por si só, era passar com ele e alinhar essa comunicação. Poxa, eu tenho essa questão antigamente, o Luiz mencionou muitas vezes, a gente falava muito de controles, de proteção. Hoje a gente fala de resiliência. Como é que eu traduzo tudo isso que tem aqui para o risco? Para que eu não seja terrorista, para que eu passe real o risco que a empresa tem que considerar e para que eles entendam e me ajudem nessa jornada. Porque uma outra coisa que eu escutei é o conselheiro está lá para dar conselhos. Então, você tem que permiti-lo também trazer essa experiência para que te ajude nessa jornada aqui. Então, tive meus desafios, mas eu fui tutoriado por uma pessoa que isso facilitou bastante essa transição aqui. Mas eu conheço amigos do mercado, tudo, que não tiveram isso e o resultado é muito ruim. Acaba não estabelecendo uma comunicação, gerando quase uma questão crítica muito forte em relação a isso e distancia. Eu passei por isso, né? Acho que as minhas primeiras experiências foram muito ruins. Não nego. Porque eu estava só. E eu era um cara com um background muito técnico e ainda era muito técnico. Então, assim, toda vez que eu voltava da reunião do conselho ou do comitê, eu voltava destruído. Eu falei assim, esses caras não entenderam nada do que eu falei. Foi uma reunião ruim, o recado foi mal dado. Não vai ser legal. E depois, quando eu mudei de trabalho e fui para uma outra empresa, eu tive uma pessoa próxima para me ajudar, mudou essa forma de abordagem e eu sentia melhor
comunicação, eu conseguia ver que estava estabelecendo um relacionamento com as pessoas ali. Elas não ficavam com a cara de interrogação o tempo todo, elas começaram a interagir e isso é o sinal de que a pessoa está entendendo o recado, né? Então, essa jornada que, com o suporte de alguém mais experiente, ajudou muito, acelerou muito esse processo. E o comitê de risco ali mais perto, ele tem uma característica de pessoas que conhecem mais do assunto, né, Luiz? Acho que são pessoas que têm uma preparação maior, que já estão mais acostumadas a conversar sobre os temas em uma profundidade maior do que no conselho. Então, a proximidade com os comitês de risco e de auditoria é mais simples, é uma linguagem mais próxima do que a gente está acostumado no dia a dia e ela precisa ser mais próxima, inclusive. Acho que isso facilitou, né? E por conselho leva os indicadores, outras coisas, né? Eu tenho 3 pontos que eu queria complementar a vocês, que vocês falaram exatamente, foi super importante, tá? O primeiro deles é comunicação. Então, é muito importante você saber comunicar e saber comunicar para o público que você está falando. Então, uma coisa é se comunicar com outra pessoa técnica e para um conselheiro que não necessariamente tem aquele mesmo seu conhecimento técnico, até porque a gente sabe que a parte toda de cibersegurança, de tecnologia, nem todo mundo tem essa base, esse conhecimento todo. Então, comunicação é super importante. O segundo ponto que você também abordou foi a parte de ter alguém no meio do caminho, tá? E é exatamente esse o papel de um comitê de assessoramento. Ele está lá para ajudar o conselheiro. Então, normalmente o comitê de auditoria ou de riscos, quando a instituição é grande, você tem até o comitê separado. Você tem um comitê de riscos e tem um comitê de auditoria. Em muitas instituições onde esse tamanho não é grande, não tem necessidade, as duas coisas estão juntas. E cada vez mais o comitê de auditoria tem responsabilidade sobre riscos. E responsabilidade sobre riscos cada vez mais sobre cibersegurança. Tá? Então, esse é um assunto que ou está dentro do comitê de riscos ou está no comitê de auditoria cada vez maior. Então, é muito importante, e o terceiro ponto que eu queria falar é a diversidade da composição desses comitês e do conselho. Então, cada vez mais você vê a importância de colocar dentro desses comitês, por exemplo, um comitê de auditoria, não apenas a pessoa que conhece muito bem contabilidade e que vai analisar os demonstrativos financeiros, que era uma tradição normal do comitê de auditoria. Hoje, o comitê de auditoria começou a agregar novas responsabilidades. E gestão de riscos é uma dessas novas responsabilidades. Então, a composição desse comitê de auditoria precisa ser híbrida, mista e ter pessoas com conhecimento e capacidade maiores para discutir o assunto de riscos cibernéticos e tecnologia de igual para igual. Tá? Então, o papel do comitê, seja auditoria de riscos, é ter uma conversa mais técnica e ajudar ao CISO, quando forem juntos defender um orçamento, um aumento de orçamento, explicar um problema, um determinado ataque. O comitê de auditoria e de riscos está lá para ajudar. Tá? Ele vai fazer esse papel, ele vai fazer esse meio de campo e, mais uma vez, a comunicação também é importante. O comitê de riscos e de auditoria está mais acostumado e já conhece melhor os conselheiros de administração. Então, ele sabe qual é o tom, ele pode ajudar para que o CISO não se perca. Então, na hora que o CISO entra e começa a explicar, olha, eu preciso de mais X milhões aqui de orçamento, porque eu tenho que instalar esse software, esse processo, esse hardware, é preciso explicar de uma forma mais didática, digamos assim. E cite aquele exemplo que você falou do prédio, do edifício, que foi um exemplo muito legal para a gente ter, né? Como que funcionam ali as camadas de segurança. Normalmente, quando eu vou conversar com o conselho, com o executivo, o presidente da empresa, etc., eu sempre me preocupo de falar uma linguagem que ele vai entender. Mais direta, mais objetiva, mais didática, do que ele está querendo ouvir, preparado para ouvir. Tá? Então, normalmente, eu sempre tento usar exemplos da vida real. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou falar de cibersegurança,
um exemplo que eu sempre uso, que está no nosso dia a dia, é a segurança onde a gente mora, do prédio onde a gente mora, tá? Onde você tem toda a parte de clausura, de entrada de carro, de pessoas, que você tem biometria para entrar, que você tem senha para subir no elevador, então, tudo isso são práticas comuns de prevenção dentro de segurança cibernética. Não é muito diferente disso, tá? Então, quando eu começo a explicar dessa forma, ele começa a entrar, começa a visualizar no seu dia a dia, e na hora que eu vou explicar, olha, um firewall nada mais é do que a porta do seu prédio. E você botar a sua biometria facial, que hoje em dia é uma coisa comum nos prédios, nada mais é do que você botar a senha e uma dupla autenticação. Então, quando ele começa... entendi e tal, fica muito mais fácil você tentar usar exemplos da realidade do seu dia a dia. E a gente fica até com uma certa vergonha de fazer esse tipo de analogia, né? Assim, no começo eu sentia, você fala, parece que eu estou chamando a pessoa de criança, que eu estou explicando tão básico, mas cria esse vínculo, né? A pessoa tem um entendimento melhor do que está querendo falar, trazendo um exemplo mais factível, de maior conhecimento. E se for muito básico, você pergunta, olha, se eu estou sendo muito básico, você, por favor, me fale, que eu vou um pouco mais a fundo, eu entro mais em detalhes. E o conselheiro, ele precisa saber fazer as perguntas. Ele está lá para aconselhar, como você falou, e para aconselhar, ele precisa entender. E para entender, ele precisa fazer as perguntas. E para ele fazer as perguntas, ele precisa ter um conhecimento mínimo básico daquele assunto. Tá? E aí que entra, normalmente, os comitês de auditoria e de riscos para ajudar ele a ter esse conhecimento básico. Tá? É quem vai ajudar ele a fazer as perguntas certas e vai direcionar ele. Tá? E quando a gente fala, terminando aquela tua explicação, outra pergunta que eu faria assim, qual o seu apetite ao risco? Eu sou averso ao risco, então eu terei mais controles. Eu sou mais suscetível ao risco, eu sou mais conivente. Então tudo bem, a gente pode ter menos controles. Isso vai refletir também no tamanho do investimento que você vai ter no final do dia, né? Existem alguns conceitos em gestão de risco que são super importantes. E o apetite a risco é um deles. Tá? O apetite a risco, quem determina normalmente pela governança de gestão de risco tradicional é o Conselho de Administração. Esse órgão de governança é quem determina qual vai ser o apetite a risco da empresa. E apetite a risco não é um, são vários. Então, olha, qual é o meu apetite a risco para cibersegurança? Tá? Olha, eu tenho apetite de risco abaixo, não quero correr muito risco de cibersegurança. Consequentemente, como você falou, eu preciso, então, olha, se você tem risco baixo, eu preciso mitigar esse risco. Porque dentro de risco tem um conceito chamado riscos intrínsecos e riscos residuais. Tá? Intrínseco é aquele risco natural que existe. Tá? E o risco residual é aquele que já foi mitigado por algum tipo de controle e prevenção e sobrou um risco menor do que aquele inicialmente original. Então, você fala, olha, eu quero ter um risco cibernético baixo. Então, perfeito. Então, vamos voltar aqui, quais são os mitigadores que eu tenho que ter, ou seja, quais são os meus sistemas, quais são meus processos, quais são minhas políticas que eu preciso montar para que eu saia de um risco intrínseco alto, que hoje em dia, para todo mundo, o risco cibernético intrínseco é alto, seja pelo número cada vez mais crescente de tentativas de ataque e mesmo de ataques bem-sucedidos. Então, você vê que o risco cibernético para qualquer um. E uma coisa também muito interessante que eu percebo hoje em dia, e que a ficha está caindo para muita gente, porque as pessoas achavam, eu só ataco banco grande, eu só ataco empresa grande, eu sou uma empresa do ramo de saúde, eu sou um hospital, eu nunca vou ser atacado. Uma entidade de governo, os dados que estão aqui já é de uso comum, não? Não é verdade. O ataque hoje em dia acontece em qualquer tamanho, então o risco intrínseco cibernético para qualquer tipo de empresa, hoje em dia, eu considero alto. Tá? Primeiro, queria te agradecer pela aula aqui. Acho que está muito bacana. E quando o Nick perguntou sobre os desafios para a gente, tem outro que me veio te escutando aqui, que foi, no início, quando o cyber começou a crescer como um risco intrínseco, o conselho dedicava um tempo para falar, às vezes 15 minutos, 10 minutos
para você um CISO com aquele desafio por semestre para falar como é que está o status, como é que estão indo as coisas de segurança. É um desafio por si só. E, logicamente, essa comunicação ali ela começou a dar problema, porque você chegava lá, falava 3 coisas, eram 2, 3 perguntas, consumia todo o tempo e acabou. Isso. Ninguém saía satisfeito dessa conversa. Isso. E como é que você enxerga hoje essa aproximação? Geralmente os comitês ele tem um especialista. Isso. Como é que você enxerga essa aproximação que ela não passe para a camada de microgerenciamento, mas que ela permita que o conselheiro dê conselhos com qualidade? Porque isso é outra questão, porque às vezes você está tão longe que os conselhos eles se tornam ou genéricos ou ele realmente não está olhando para a realidade da empresa, né? Esse é o meu papel que eu faço no meu dia a dia. É exatamente fazer esse meio de campo e ter certeza que o conselheiro está bem assessorado. Ou seja, que ele entendeu o risco, que ele entendeu o tamanho do problema, que ele tem capacidade de tomar a decisão bem estruturado, que é a decisão dele. Uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que nem todo mundo consegue entender, é que o Conselho de Administração tem uma agenda de assuntos muito grandes. Sempre é muito pesado. Então, são sempre reuniões longas, assuntos muitas vezes difíceis e cyber é mais um deles. Tá? Então, não apenas acontece para cyber, mas para qualquer outro tipo de riscos, você precisa ser direto, didático, objetivo. Você tem que ir direto e fazer a pessoa entender. Você não pode enrolar e gastar o tempo dela. Então, olha, meu tempo é pouco e valioso. Então, usem da melhor forma. Tá? E, obviamente, quando o assunto... Existe um filtro antes de você chegar ao conselho, que é o comitê de riscos ou de auditoria, que vai entender o tamanho do problema, da dificuldade, da necessidade e vai novamente ajudar você e vai pautar ao conselho e falar, olha, hoje nessa reunião é um assunto que vai demandar, infelizmente, mais 1 hora, mas ele é importante que vocês entendam. A gente vai tentar ser o mais objetivo e mais focado possível para usar essa hora muito bem, mas realmente hoje precisa de 1 hora, não é 15 minutos, tá? Esse é o papel desse comitê intermediário de assessoramento. E você vê isso acontecendo na prática, Luiz? Os comitês ali, de assessoramento, riscos ou auditoria, conseguindo fazer esse papel de filtro e levando para o conselho de administração, para o órgão superior, somente o necessário e o que é pontual deles tomarem a decisão que precisa ser tomada? Esse é o papel essencial desse comitê, ele está lá para isso. Tá? Então, pelo menos os que eu participo, isso é uma realidade, acontece. Tá? E eu diria que essa é uma das nossas maiores responsabilidades e deveres da gente fazer isso. Então, muitas vezes, o próprio conselheiro fala, olha, eu não... traga quando realmente for importante. Quando merecer a minha atenção, você me fala, tá? Se não for, se for uma coisa menor, você vai e resolve, toca aí. Mas quando realmente merecer a minha atenção, crítico, você tem a obrigação de me trazer. Tá? Se eu não fizer isso e acontecer algum problema, eu serei o culpado de que não fiz o filtro adequadamente. Tá? Perfeito. Uma pergunta, assim, acho que a tua abordagem de mentoria que você já comentou, a resposta vai ser sim, mas se você chegou hoje dentro de um conselho que não está tão estruturado, tão maduro como esses que você vem participando, um CISO ele chega despreparado, você tomaria um café com ele para dar um feedback ou os conselheiros não estão conseguindo entender, a conversa não está acontecendo, depois você chamaria eles para um almoço ou uma reuniãozinha a mais para ajudar a explicar toda essa complexidade? Normalmente o conselheiro gosta de chegar preparado para as reuniões. Tá. Então, uma premissa. Um briefing antes. Normalmente existe um briefing antes e tal, e principalmente quando é um assunto mais polêmico, mais complexo. Então, normalmente tem um briefing antes para preparar a pessoa. Tá? É essencial. Em alguns comitês que eu participo, tem pessoas que são do conselho que fazem parte também do comitê. Perfeito. Tá? Então, é fundamental. Sobre o CISO, é muito normal, e eu já passei muito por isso, porque a área de risco também é uma área muito técnica, então a gente está acostumado a falar com tecniquez que a gente nem percebe que as outras pessoas em volta não estão entendendo. A gente precisa se policiar um pouquinho em relação a isso. Tá? Então é muito comum com o CISO ele chegar e cometer esse mesmo erro de primeiro
começar a falar uma linguagem que o conselheiro não está prestando atenção. E ele, o que o conselheiro faz? Ele já está pensando numa outra pauta. Ele não vai dar a atenção devida que esse cara mereceria. Tá? Mas erro do cara que não soube vender adequadamente. Então, a comunicação é muito importante. Então, você ir preparado com o linguajar, ir preparado para ser mais objetivo é fundamental. E não gaste o tempo dele desnecessário. Então, é muito comum de acontecer um cara muito técnico, ele fala 20 minutos, mas aí o cara, 1 minuto é que você precisava. Você não precisava de 20. O cara com 1 minuto. E, normalmente, o conselheiro é um cara experiente, maduro, que entende muito rapidamente. Ele absorve muito rapidamente. Então, é só saber falar e explicar que rapidamente ele vai pegar. E ele vai entender, vai cair a ficha dele, que aquilo é crítico, é importante, e aí você capturou a atenção dele. Aí, no momento que você capturou a atenção dele, é muito mais fácil vender e defender o que você está indo lá conversar. E essa foi uma das dicas da pessoa que me ajudou, foi justamente em relação à linguagem corporal. Se você capturou ou não, porque você está no meio do bate-papo, o conselheiro começa lá a olhar o celular, perdeu. Às vezes esses detalhes são tão importantes. Quando as pessoas se perdem e vão ver o celular. Outro dia eu estava dando aula de gestão de riscos num MBA e daqui a pouco a pessoa começou a olhar no celular. E aí eu não culpo a pessoa, eu me culpo porque talvez eu não esteja sendo atraente o suficiente para a atenção dela. Então é muito importante você fisgar o interesse e a atenção dela. Tá? E do conselheiro não é diferente de um aluno de MBA. Perfeito. Tá? Glauco, vamos começar a falar de cibersegurança no conselho, importâncias. Luiz, e como é que você veio parar nessa questão de cibersegurança? Como é que você se aproximou do assunto? Como é que você se empoderou desse tema na sua carreira? Foi antes do conselho? Foi quando você se tornou membro de conselho? Teve algum evento específico? Como é que você chegou nesse tema? Primeiro, eu tinha o guarda-chuva mais amplo de gestão de riscos. Quando executivo? Quando executivo. E, então, sempre, por exemplo, continuidade de negócio era uma área que era de minha responsabilidade. No passado, quantidade de negócio, a gente pensava em pegar fogo, inundação, greve, pandemias da vida. E hoje, quantidade de negócio é fundamental você pensar também no ataque cibernético. Tá? Então, é mais um item que você agregou. Então, já há algum tempo que quantidade de negócio já previa essa parte cibernética. Naquela época, não era uma coisa tão crítica porque era uma coisa que estava começando, os ataques eram menores, menos disruptivos. Exatamente. E frequentes, menos disruptivos e menos frequentes. Isso. Então, então, não era uma coisa que eu já via, mas que eu não dava a devida importância. Tá? E eu comecei a dar a devida importância e hoje em dia, e eu sempre falo isso nos comitês e conselhos que eu participo, o risco que mais me preocupa, o risco que me tira o sono é o risco cibernético. É o primeiro na minha lista. Tá? E nem sempre é verdade para a maioria das pessoas. E eu percebo que a ficha não caiu, elas não entenderam ainda o tamanho do problema. Tá? E quem normalmente entende o tamanho do problema é quem passa por um ataque. E foi isso que também mudou um pouco a minha perspectiva. Então, em 2 instituições que eu trabalhei, uma como executivo e outra como conselheiro, sofreram ataques cibernéticos há alguns anos atrás. Tá? Ataques de sequestro de dados e pedidos de resgate em criptoativos. Tá? E elas tiveram desfechos bem diferentes uma da outra. Tá? E uma delas, inclusive, teve um impacto significativo. Não foi o único impacto que gerou um pedido de recuperação judicial lá fora, mas eu diria que foi uma causa, um fator relevante e significativo esse ataque cibernético. Por quê? Porque tirou do ar essa empresa por quase 3 meses. Olha só.
Então, foi realmente um impacto, uma complexidade significativa. E foi isso que me fez entender a importância e a complexidade na pele. Então, eu sofri por isso. E na hora que você está numa situação difícil, eu sempre falo que é o momento que você mais aprende. Tá? Então, quando você sai da sua zona de conforto e que você é desafiado a responder, a resolver, quando você está numa crise e que você tem que resolver essa crise, é onde você mais aprende. E foi quando eu entendi que eu precisava me dedicar e entender um pouco melhor, ainda que não fosse o técnico especialista em cibersegurança, mas que eu deveria ir um pouco mais a fundo em termos de conhecimento, de como se proteger e de como investir na resiliência, que continuidade de negócio não deixa de ser um pouco essa resiliência, de como fazer isso. Tá? Então, foi um pouco esse sofrimento que me fez a minha ficha cair e me fez ir mais a fundo. Tá? Então, hoje, eu estudo, eu vou nos eventos, eu leio, eu estou entendendo como é que é a norma lá fora, o que as pessoas... o que está acontecendo lá fora, as pesquisas que acontecem em termos de ataques, quais são as principais causas, quais são as principais estratégias. Tudo isso é importante que você entenda. Talvez eu não execute, mas eu preciso entender até para poder eu conseguir explicar e fazer esse meio de campo e para que a instituição que eu trabalhe esteja realmente bem preparada, tanto para proteger quanto para depois reagir se esse ataque acontecer. E só acho que é legal você colocar esse ponto que você se preparou, você estudou, você foi atrás do assunto, você não era da área. Muita gente tem receio de falar assim, esse negócio é muito técnico, é um assunto que eu nunca vou conseguir entender. Isso não existe, isso é uma falácia. Se você se dedicar, você vai ter um entendimento suficiente para exercer seu papel. Eu não preciso saber como é que eu configuro, parametrizo um firewall. Não é isso. Não é nesse nível de detalhe que eu preciso chegar, como programa alguma coisa. Não preciso disso. Mas eu preciso entender, cara, quais são as regras, o conceito, as estratégias de proteção. Eu preciso entender o que é microsegmentação. Eu preciso entender o que é um CIEM. Então, existe um linguajar técnico que eu preciso conhecer para poder conversar de igual para igual com o CISO. Como o financeiro tem, o contábil tem, todos eles têm o negócio. E os conselheiros aprenderam o que é o EBITDA, o que é o EBIT, o que é o DRE. O processante. Tá? Então, tem esses conhecimentos, esses conceitos básicos de cibersegurança que você precisa conhecer. Eu não vou a fundo, eu não sei fazer uma parametrização de uma microsegmentação, mas o conceito, a ideia, a importância que isso tem, como é que isso mitiga o risco, isso eu preciso entender. E até antes da gente continuar nesse tema de cibersegurança no Conselho, eu queria ter essa oportunidade de ter um especialista em risco para ajudar nossos amigos CISOs a quantificar esse risco de cibersegurança, porque às vezes a gente compartilha, esses ataques estão acontecendo nessa vertical, nessa região, mas nunca aconteceu comigo, então eu não vou investir. É o modelo FAIR que a gente vai usar. Como que a gente consegue ajudar os executivos a quantificarem esse risco cibernético? Então vamos primeiro alguns conceitos de relação à gestão de riscos. Conceitos básicos, todo mundo não precisa ser um gestor de riscos para entender, todo mundo deveria conhecer um pouco desses conceitos de gestão de riscos. Tá? Então a primeira sempre pode acontecer uma coisa pior do que você estava prevendo. Então a gente nunca tinha tido uma pandemia e aconteceu uma pandemia. Então, ninguém previa o pior... Não estava no plano de ninguém essa história. O pior cenário de estresse de qualquer gestor de riscos não chegou ao ponto do que foi a pandemia, um exemplo real, concreto. Tá? Quando houve, por exemplo, a parte de risco financeiro, em 99 houve a desvalorização cambial no Brasil. E nenhum cenário previa uma desvalorização cambial tão grande como aconteceu. Tá? Então, sempre pode acontecer uma coisa pior. Tá? Então, nunca aconteceu comigo, um dia acontece. Tá? Então, você não pode partir dessa premissa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Não, acontece, tá? Eu nunca bati de carro. Um dia você vai bater, tá? Faz parte do risco do dia a dia. Esse é o primeiro conceito, tá?
O segundo conceito é gestão de riscos, de modo geral, são fases. E a primeira fase delas, e talvez uma das mais importantes, é entender o risco, é identificar o risco. Tá? Então, qualquer gestão de riscos, seja riscos financeiros ou não financeiros, começa com o entendimento do risco. Tá? Qual é o meu risco? E, infelizmente, uma coisa que é básica nem sempre é entendida. O risco não é entendido. E o que eu sempre falo, que o pior risco de todos não necessariamente é o maior deles, mas sim aquele que você desconhece ou você não tem capacidade de correr. Tá? Então, desconhecer um risco é a pior coisa que tem. Tá? E o que eu vejo muitas vezes, principalmente nessa parte de riscos de cibersegurança, é que as pessoas desconhecem o risco que estão correndo. Não apenas na empresa, na pessoa física. Bom ponto. No nosso dia a dia. Tá? No nosso dia a dia, o risco cibernético está no nosso dia a dia. Quantas pessoas vocês conhecem que sofreram um phishing e entrou na sua conta pessoal, no seu banco, aquela sua tia-avó... golpe do WhatsApp, criptografou as fotos de família. Cara, isso está na realidade do nosso dia a dia, tá? Então é muito importante que você no primeiro momento identifique, tá? Uma vez que você supera essa identificação, você vai para uma próxima etapa que é quantificar. Entramos no seu ponto de como é que eu quantifico um risco, tá? Você pode quantificar esse risco de uma forma qualitativa ou quantitativa. Se você puder quantificar através de números, através de métricas, melhor. Se você não conseguir, no mínimo, tente dizer o seguinte, que meu risco é médio, baixo ou alto. Vamos dar uma gradação para ele. No mínimo, tem uma escala. E essa escala, obviamente, que tem que ter uma lógica. O que é um risco baixo, o que é um risco médio, o que é um risco alto. Normalmente, as escalas que as pessoas usam é 5 níveis. Tá? É uma escala básica. Então, você precisa entender... na hora de quantificar duas coisas, o seu impacto e a sua probabilidade. Impacto e probabilidade, a gente monta o que a gente chama de matriz de risco. Tá? Então, você precisa quantificar qual é o impacto e qual é a probabilidade. Por quê? Porque o que é mais crítico é quem tem impacto alto e probabilidade alta de acontecer. É ali que você tem que atuar primeiro. Tá? Não quer dizer que você não precisa atuar nos demais. Mas você vai, obviamente, priorizar o que é mais crítico. E aí, uma vez que eu tenho entendimento desse risco e eu já sei o impacto e a probabilidade, que eu consigo tomar uma decisão de mitigar, aí nós vamos entrar na terceira etapa da gestão de riscos, que é qual? Que é como é que eu vou mitigar, que é o plano de ação, o que eu tenho que fazer para baixar aquele risco que tinha um impacto alto e tinha uma probabilidade alta. Eu posso atuar nas duas dimensões. Eu posso diminuir o impacto. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um backup. Então, se eu tiver um ataque bem sucedido com um backup, eu diminuo o impacto. Tá? Ou eu posso atuar na probabilidade. Como é que eu atuo na probabilidade? Eu tenho, por exemplo, um sistema de microsegmentação, eu tenho um firewall top de linha. São as barreiras que vão proteger o seu negócio para que então, não aconteça. A probabilidade de o ataque ser bem sucedido, eu estou atuando na probabilidade dele ter sucesso. Tá? Então, eu preciso atuar nessas duas dimensões, tanto na dimensão de impacto quanto na dimensão de probabilidade. Tá? E aí existem planos e formas de você atuar para cada uma delas, e você tem que atuar nas duas. Tá? Para você exatamente trazer para baixo o risco residual que a gente comentou um pouco mais anteriormente. Deixa eu fazer uma pergunta fora do script. E transferir o risco? Risco cibernético? Então, seguro cibernético? Isso assim, qual a sua visão sobre isso? Na hora que você toma a decisão de mitigar, não necessariamente você pode apenas mitigar. Na hora da decisão da gestão do risco, isso é a gestão do risco, tá? Você pode mitigar, que é de diversas formas, e você pode simplesmente tomar a decisão de não correr esse risco. Então, não correr esse risco é simplesmente não entrar nesse segmento. Então, olha, eu não vou entrar, digamos, num e-commerce. Tá? Então, na hora que eu entro no e-commerce, eu tenho o risco de fraude, o risco de ataque. Eu não quero, eu tenho um apetite baixo, eu não quero esse risco
Mitigar é caro, pode ser caro mitigar, e não vale a pena para mim. Então, uma das decisões de gestão de riscos é simplesmente eu não vou tomar o risco. É zero. Então, eu não entro naquele business. Não, eu quero entrar nesse business, mas eu continuo tendo. Então, eu posso comprar um seguro. E seguro, de modo geral, e risco cibernético é um dos seguros, é uma forma de você terceirizar. Você passa aquele risco para outra pessoa. Só que essa pessoa não faz isso de graça. Ela vai cobrar o quê? Um prêmio, tá? E, normalmente, como é que trabalha seguro? É no volume. Então, ela vai pegar vários... É no varejo, não é no atacado. Então, não é fazendo um seguro que ela vai resolver, porque pode ser que esse único seguro que essa empresa fez deu errado, ela vai tomar um prejuízo enorme. Mas na hora que ela entra com várias... Ela entende o mercado, entende o risco. Exatamente isso. Então, mais uma vez, quando a empresa de risco, de seguradora, está fazendo isso, é o mesmo processo que eu conversei anteriormente. Ela vai entender o risco, ela vai quantificar o seu risco e ela vai falar o seguinte, olha, para esse que você tem, para essa quantificação, o preço, o prêmio que eu vou cobrar é esse. Tá? Infelizmente, o risco de seguro cibernético ainda não é uma coisa popular. Por que ela não é popular? Porque é caro. E por que é caro? Porque poucas pessoas fazem. Que tem muita incerteza. É o ovo ou a galinha, tá? Então, o que vem primeiro? Então, é importante para esse mercado deslanchar e ele tem crescido, tá? Concordo. Ele tem aumentado, as pessoas têm, tanto o lado das pessoas têm valorizado o seguro, quanto o lado das seguradoras que têm entendido o risco e melhor apressado esse risco. Então, no momento que o risco é entendido e melhor apressado, menor o prêmio, mais a seguradora vende, mais gente vai entrar, mais gente vai estar protegido, tá? Igual seguro de carro, né? Hoje está muito fácil a gente saber exatamente quanto vale, pela idade, pela localidade, pelo modelo do carro, por tudo, né? A gente vai chegar nesse ponto, mas tem que ter essa adesão maior. Quando eu vou vender um seguro cibernético, a primeira reação é caro demais. Eu falo, olha, é caro demais porque o risco é caro demais. Então, entenda que o cara está cobrando um prêmio porque é risco. Tá? E outra coisa muito interessante que eu acho que é muito válido da seguradora é porque quando ela manda o questionário que você precisa preencher para ela quantificar esse risco, é quase que uma consultoria. Um assessment, né? Ela faz um assessment, né? É quase uma consultoria do que você tem que resolver, cara. E aí, quando ela volta e fala, olha, o seu sistema de firewall está fraco, saiba que você tem que melhorar aquilo. Senão você nem vai ter acesso à pólice, né? Isso que acontece. Não é você querer o seguro que você vai conseguir o seguro. Durante um tempo você não conseguia fazer seguro. Você queria e as empresas de segurador falavam assim, não, a gente não compra esse risco. E outra coisa, depende do que você quer segurar também, tá? Então, eu uso muito, que a gente falou um pouquinho de usar exemplos reais para as pessoas entendam. Então, por exemplo, quando eu vou vender um seguro cibernético, eu sempre uso o seguro de carro e o seguro de vida, tá? Seguro de saúde. Tá? Então, cara, você não compra um seguro-saúde para ter reembolso do médico. Se você tiver um acidente, você for para UTI, tá? Então, você compra para um cenário de estresse. Tá? Então, na hora que você não quer nunca usar esse seguro, mas no dia que você usar, você vai dar graças a Deus que você tem seguro. Porque se você não tiver, você está perdido. Tá? Então, você vai pagar, nem sei quanto é que hoje, uma UTI por dia, mas é uma verdadeira fortuna. E você não tem opção. Tá? Então, é muito importante você valorizar o seguro cibernético. Tá? Ele tem um valor, não necessariamente é a melhor opção para todo mundo, mas ele tem um valor bem relevante. E olha só, usando esses exemplos lúdicos, né, o que acaba acontecendo? O valor de você ir para uma UTI é muito alto e a chance de você sobreviver é menor. Você pegar e fazer toda a parte de prevenção, o custo é mais baixo, né? E a chance de você ter algum problema ela é menor. Então, acho que também vale, né? Esse é um desafio muito importante, que é prevenção e resiliência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Prevenção é uma coisa mais comum. As pessoas estão na segurança cibernética. Então, é uma coisa mais antiga, mais tradicional, que está passando por uma transformação e uma melhoria, até porque os ataques têm crescido sofisticados. Tá? Então, essa prevenção tem crescido e o investimento também tem aumentado.
Só que as pessoas também perceberam de que os ataques estão acontecendo e muitas vezes, como a gente falou aqui, é uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer, tá? Então, nem sempre a prevenção, por melhor que você trate isso, invista muito nisso, você tem que ter um outro lado, que é o plano de contingência. O 0,01% pode acontecer. Né? Pode acontecer. E se acontecer, o impacto e o estrago são enormes. Então, eu preciso ter um plano de crise, de gestão de crise preparado, porque na hora que vem o evento, na hora que vem a crise, a primeira reação é as pessoas baterem cabeça e ficarem perdidas, não saberem o que fazer. E uma coisa que eu aprendi em gestão de riscos e principalmente em cibersegurança, que a reação precisa ser rápida. A velocidade com que você reage e a estrutura com que você reage é o que vai separar de você sobreviver e ter o menor impacto possível ou você ter uma consequência traumática e um custo elevadíssimo para a sua empresa. Então, é muito importante você saber o que você vai ter que fazer, cada um saber o seu papel e na hora que acontecer, imediatamente o gabinete de crise ser startado, normalmente pela área de gestão de riscos, que vai coordenar essa crise, saber como é que você se comunica com o regulador. Hoje em dia é obrigatório, quando você tem um ataque, você precisa se comunicar num prazo relativamente baixo. Então, você tem que saber como é que você se comunica com o regulador, você tem que saber como é que se comunica internamente para as pessoas, para os funcionários, você tem que saber como é que se comunica com a mídia. Então, olha, eu sofri um ataque, daqui a pouco está no boato e é pior. Então, você precisa saber também, ter um plano de comunicação com a mídia. E hoje em dia você tem que saber até como você se comunica com o seu atacante, em muitos casos. Também. Eu, pelo menos, não sou especialista em falar com sequestro. Negociar sequestro. Então, até isso é importante você compreender hoje. Inclusive, existem consultores, empresas especializadas nisso, tá? E, normalmente, elas são só chamadas para trabalhar quando o problema já aconteceu. E, muitas vezes, ela tem um valor muito bom de ajudar para que, se acontecer, você reaja muito melhor e muito mais rapidamente. Os primeiros passos são muito importantes. Você está preparado para isso. Por isso que a gente fala bastante sobre a questão de capacitação, treinamento, de fazer exercícios de simulação do ataque cibernético para você saber como reagir. Né? Você tem que estar mais preparadas para isso e o treinamento funciona. Uma coisa que eu sempre gosto, eu acho muito importante, o treinamento, mais uma vez, você precisa ter um plano de contingência, você precisa testar. O teste é fundamental, tá? Perfeito. E você precisa realmente testar, e de preferência alguém de fora testando independente. Então, um pentest, que é um ataque de penetração combinado previamente, é super importante você ter, tá? E, da mesma forma, o plano de contingência. Olha, sai do ar, o meu CPD saiu do ar, entrou o segundo, como é que vai? E é muito importante que o envolvimento da alta administração, não só o CISO, mas o presidente da empresa e também dos comitês de auditoria e risco e conselhos. É importante a participação deles nesses testes, entendendo e tendo certeza que quando ele for atuar, ele saber o que tem que fazer e ele também não entrar em desespero, tá? Então, no momento da crise, não pode entrar em desespero, tem que ter sangue frio, tem que respirar e tem que saber exatamente, cada um tem o seu papel, cada um desempenha o que foi combinado, tá? Isso é fundamental. Não conselho nem mais nem menos, né? Tem um item que ele é um desafio, principalmente para os CISOs, que vou voltar um pouquinho na parte de comunicação, de mensurar o risco, de tudo aquilo que que métricas, que indicadores eu mostro seja o comitê de risco, seja para o conselho. E eu sou um crítico de um único indicador, se eu estou amarelo ou vermelho. Eu acho que, na minha percepção, isso não dá realmente o real risco, onde o conselho pode te ajudar. Qual que é a tua visão? Eu gostaria um pouco de algumas dicas do que trazer de informação. Essa é uma das partes mais difíceis da gestão de riscos, porque não existe uma regra única e não existe um certo ou errado, depende muito da cultura, depende muito do tamanho, da complexidade,
do tamanho de risco que é a empresa. Mas eu queria falar voltar novamente ao apetite a risco. Tá? Então, existe um apetite a risco, a sábia segurança a riscos cibernéticos. No momento que você botou o apetite baixo, médio ou alto, é muito importante você acompanhar esse apetite. Tá? Então, normalmente, para cada apetite a risco, existe um KPI, uma métrica para você acompanhar isso. Tá? Então, é muito discutido qual é essa métrica. Eu discuto bastante isso com o CISO, de qual é essa métrica. Eu acho que a gente está em uma fase de amadurecimento de qual é essa métrica. E ainda não cheguei numa métrica única perfeita. Tá? Mas, por exemplo, a quantidade de ataques mal sucedidos é uma coisa que eu gosto de mostrar. Tá? Para ver o tamanho do risco. Então, olha, eu sofro 1.000, 2.000 tentativas e meu monitoramento de ataques via firewall da vida me mostram essa quantidade. Tá? Então, esse é um número que eu gosto de levar para mostrar, olha, tá vendo só? A gente tem essa quantidade gigantesca. As pessoas se surpreendem, não imaginam o tamanho de tentativas. Tá? Obviamente que 99,9% é mal sucedido. Tá? Mas é importante que eles entendam a quantidade. Que está batendo na porta, sim. Isso. Está exposto. E, digo mais, se você botar um firewall pessoal no computador da sua casa, você vai se surpreender com a quantidade de tentativas que atacam o seu computador e você não tem a menor ideia. Aquele navegador também que mostra, né, os sites bloqueados que são redirecionados. E acho que um outro ponto que é importante também é mostrar, dentro desse apetite de risco, a capacidade de reação da empresa. Né? Um número que eu venho trabalhando bastante e que eu acho muito importante é que, assim, tá legal. Você sofre aí esses milhões de tentativas de ataque por dia, passa ali no funilzinho e chegam 10 para você tratar. Qual que é o tempo que se demora para tratar? Eu acho que é outro indicador bastante importante para que as pessoas acompanhem. Isso é tratado normalmente, é muito comum dentro da área de riscos operacionais. Tá? E existe um documento chamado BIA, que é um documento que diz exatamente qual é o tempo que você tem que voltar àquele sistema, àquele servidor, aquela linha telefônica, a internet, a luz. Então, isso é muito comum dentro de risco operacional ter esse conceito de retorno, até para que você monte o seu plano de recuperação de restore, para você saber o que é mais crítico, o que tem que voltar primeiro. Você não volta tudo ao mesmo tempo. Então, existe uma ordem de prioridade que tem que voltar primeiro, tá? Uma sequência. E essa documentação do BIA, que é a responsabilidade da área de risco operacional fazer, que trabalha muito conjuntamente com o pessoal de tecnologia e os CISOs, isso é a base, e para risco cibernético é mais ainda. Isso é interessante porque essa simulação, todo esse trabalho, ele tem que ser muito bem acompanhado e testado, porque muitas empresas hoje estão preparadas para um indicador desse, que sei lá, o RTO. Quanto tempo eu tenho que voltar, mas qual o ponto que eu tenho que voltar? Se a integridade do meu dado foi comprometida, então é o recovery time, vamos dizer ali, e o recovery point, né? Vamos dizer assim, só as duas. Quanto tempo e aonde? Tá. E para isso, no ataque cibernético, é muito importante entender até onde o ataque cibernético começou. Para você saber o seguinte, eu posso voltar aqui e não tenho o mesmo problema. O ransom não está lá nesse backup que eu estou... Então, isso é um desafio grande no momento da crise, de você conseguir entender quando voltar. É bem difícil isso. Muitas empresas têm os planos de recuperações, declaram isso, mas elas olham só para um indicador desse. E quando você tem um problema real, você fala, puxa, eu não sei como eu voltar, não sei até onde meu backup está são ou não. Então, é muito importante, de novo, reforçando o que já foi falado pelo Luiz, testar. Teste vai te dizer e você vai descobrir muita coisa no meio desses testes. E vamos falar de casos reais, né? A gente estava comentando assim, no teste o presidente não vai precisar descer lá na operação para participar do dia a dia. Conta aquele exemplo que você falou. Quando eu era técnico, que eu respondia incidentes no dia a dia, era muito mais jovem, e o presidente descia para a sala de crise, viu o vice-presidente, viu o pessoal do conselho, o técnico gela. Assim, o poder de reação daquele cara é limitado ao máximo porque ele está com uma pressão que ele não está acostumado. Que se no teste o presidente estivesse ali próximo, o cara já teria uma certa
malícia de como atuar, o cara congela. Então, assim, essa participação que você falou, ela é fundamental, porque na hora que der o problema de verdade, vai todo mundo descer pra sala. Não vai ser só na simulação. Fora que o líder já chega, o presidente tá aí. O presidente tá aí, o presidente chegando. Acabou. Deixa eu falar uma estratégia que eu tenho, tá? Eu comecei, em determinado momento, a entender que as pessoas tinham medo do pessoal, dos conselheiros. Eles achavam que a gente estava lá como polícia, que ia demitir ele, que... Conselho fiscalizador. Isso. E precisa entender que a gente está lá para ajudar, que a gente está no mesmo barco e que a gente não quer o pior, tá? A gente quer ajudar de alguma forma. E aí eu comecei a perceber que eles também endeusavam a gente, botavam a gente no nirvana. Ah, mas eu não posso falar com ele, ele é o conselheiro, puxa, como é que eu consigo falar com ele? E você precisa se aproximar desse pessoal e quebrar esse gelo, tá? Então, como é que eu comecei a fazer? Eu comecei a organizar reuniões. Então, olha, eu tenho reunião do conselho, mas eu aproveito, sei lá, o mesmo dia que eu estou na empresa e vou fazer uma reunião principalmente com a área de riscos, que é a área que eu mais estou próximo, tá? Mas já fiz com tecnologia, já fiz com compliance. Então, olha, auditoria também, já faço várias vezes. Então, deixa eu conversar e eu chego para o gerente da área e falo o seguinte, olha, chama aqui todo o seu time. E nós vamos bater um papo e eu vou desmistificar que eu sou uma pessoa igualzinha a ela. E que ela pode, sim, e deve chegar até mim, conversar, pedir ajuda. E acaba que as pessoas que entendem e conseguem entender isso têm até um benefício adicional que muitas vezes você ajuda ela a dar um coach. Eu preciso ler um livro, eu preciso fazer um curso, qual curso que eu faço? O que você acha disso? Aí você acaba se aproximando e perde esse distanciamento. Você precisa quebrar esse muro de vidro que existe, tá? A gente precisa descer para o chão de fábrica. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante na Ambev, onde eu trabalhei, onde as pessoas estavam lá no dia a dia, entendendo, até para você entender a dor, a dificuldade, tá? E muitas vezes você ouviu um comentário, uma denúncia, olha, está acontecendo isso e tal, porque muitas vezes a pessoa fala, eu não vou falar isso para o conselheiro porque ele não vai dar bola, ele não vai ligar, eu vou me queimar aqui. A pessoa precisa entender que não. É ótimo quando a gente ouve alguma coisa que a gente não está no dia a dia e cai a ficha da gente, preciso atuar e preciso ajudar de alguma forma aqui. Que legal. Então, os conselheiros são de pele e osso também, tudo perfeito. Já sentaram na cadeira que a gente está, né? Exato. Sabemos das mesmas dores, já passamos por isso. A gente vai ter que caminhar para o finalmente aqui, infelizmente. A gente vai ter que chamar Luiz Lobo de novo aqui. Mas tem alguma última que vocês queiram fazer que a gente não fez, que seria interessante para a gente finalizar? Ou Acho que eu fecho aquela que o Luiz já comentou, mas que eu acho que dá um pouco de ênfase. Risco cibernético vai quebrar a empresa? Já quebrou? Qual que vai quebrar ainda? Eu acho que tem uma possibilidade grande de quebrar empresas, tá? Então, as pessoas não conseguem entender isso. Eles acham que é uma besteirinha. Sem falar nos efeitos colaterais e, inclusive, de multas cada vez maior dos reguladores. Então, por exemplo, não dá para falar de risco cibernético sem falar sobre LGPD, sobre sigilos, tá? Sobre dados pessoais. Então, muitas vezes o vazamento, a consequência pior não é nem o ataque cibernético, é o vazamento do dado. O dado que pode ser um dado pessoal de um cliente, mas pode ser também um dado sigiloso seu. Tá? Então, a gente viu agora, por exemplo, o caso da princesa de um hospital na Inglaterra, onde vazou informações sobre o estado de saúde dela. E o regulador vai multar em algumas centenas de milhões o hospital. Então, muitas vezes, o vazamento pode ter um efeito colateral muito grande. Tá? Então, as duas coisas andam de forma conjunta e não é brincadeira, tá? É sério o assunto. Mas uma pergunta que está em voga agora, que é a formação de um novo conselheiro. Qual que é o peso da experiência e qual que é o peso da formação acadêmica? Excelente pergunta e eu já passei por isso.
E eu já fiz essa pergunta também no passado, tá? Então, hoje, depois de alguns anos, acho que 6 anos mais ou menos que eu trabalho nisso, com riscos e governança, eu entendo melhor, eu posso responder melhor isso hoje, tá? A experiência é fundamental, maturidade é fundamental. Então, acho que isso faz muita diferença. Tem algum curso? Eu sou uma pessoa técnica, então eu sempre busquei cursos em vários momentos do que eu preciso aprender, tá? Existem, sim, alguns bons cursos aqui de conselheiros no Brasil, tá? Eu especificamente escolhi o IBGC porque eu já tinha tido um contato lá atrás quando o IBGC estava surgindo. Eu participei da primeira cartilha, ele chama de cadernos do IBGC, cadernos técnicos, sobre gestão de riscos. Tá? Então, nem me lembro, 20 anos atrás, pelo menos, com certeza. Então, eu já tinha uma certa proximidade do IBGC, então foi o escolhido. Mas existem outros muito bons, tá? Dom Cabral, agora tem um novo chamado Board Academy, FGV, você tem uma série de bons. Eles vão te preparar 100%? Não. A sua experiência vai te preparar 100%? Não. Então, você aprende muito na prática do dia a dia e você aprende, mais uma vez, da mesma forma que a gente teve mentores quando a gente era executivos, você também tem mentores quando você é conselheiro. Então, tem muita gente que te orienta, te dá uma dica e tal. E você aprende da mesma forma com o executivo, errando. Então, eu sempre falo que erro é feito para você aprender alguma coisa. Se você não tira uma lição dos seus erros, ele não serviu para nada. Então, é fundamental você aprender com seus erros. E eu, sim, já errei algumas vezes como conselheiro. E aprendi. As outras pessoas me deram feedback, olha, faz assim, faz assado. Não foi no curso, não foi no meu executivo que eu aprendi aquilo. Então, você aprende bastante. Aliás, quando você deixa de aprender, é que você tem que morrer, porque você está morto. Porque até o dia que você morre, você está aprendendo coisas novas. Faz parte da vida você aprender coisas novas. E no conselho não é diferente. Você aprende a cada momento. É fundamental. Que ótimo. Show de bola. Então, agora caminhamos para o final, infelizmente. Luiz Lobo, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Glauco, foi um bate-papo muito bacana, incrível também. Foi uma aula, Luiz. Muito obrigado por compartilhar com a gente, por ceder o seu tempo aqui, falar com o pessoal, transmitir um pouco da sua experiência, transmitir um pouco da mensagem tão bacana, com tanto conhecimento e com tanta profundidade para uma pessoa que tem uma posição de destaque, que está trabalhando em grandes empresas e mostrando a importância do assunto que a gente está trazendo para todos aqui. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem. Como eu falei anteriormente, a divulgação do conhecimento, da informação. O que a gente está falando aqui, muitas vezes, não está no livro, não está no MBA, e são coisas que têm valor e aprendizados que têm valor. Eu gosto muito, acho muito importante a gente passar isso adiante. Então, parabéns pelo trabalho. Continue passando essa informação adiante. Eu espero ter hoje ajudado de alguma forma a passar adiante um pouco desse conhecimento. Contem sempre com a minha ajuda. Tá? Eu tento sempre ajudar a vocês e a qualquer um que esteja ouvindo aqui, que pode entrar em contato. Eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas. Eu acho isso importante na vida. Tá? Todos os dias eu tento escrever alguma coisa no meu LinkedIn, passar um pouco desse conhecimento através de textos, através de artigos, e muitos deles são sobre cibersegurança. Ótimo. Tá? Fica aí, siga Luiz Henrique Lobo. A gente vai colocar aqui no vídeo o link do perfil do Luiz para você seguir, vale a pena. E eu queria terminar respondendo um pouquinho mais a sua pergunta. Você falou, olha, tem um curso, tá? Eu acho que, como profissional, seja de executivo ou seja de consultivo, é muito importante que você tenha hard skills, que é esse conhecimento técnico, que a gente comentou aqui. Eu preciso conhecer tecnicamente o que é risco cibernético. Como é que se combate, quais são as principais técnicas, o que existe de novidade em termos de software, em termos de metodologias, em termos de regulação.
Essa é a parte do hard skills. Só que para conselheiro é muito importante ter os soft skills. Na verdade, não só para conselheiros, para executivos também. Sim. Então é muito importante. Isso também, mais uma vez, não é explicado, não é comentado. Então, saber se comunicar é um soft skills. Saber vender, ser didático. Saber ouvir. Saber ouvir. Boa. Saber fazer a pergunta certa. Saber como se comportar, saber qual é a guerra, a briga que eu vou comprar e qual que eu não vou comprar. Tudo isso é importante e não apenas um curso. E essa é a parte que talvez o curso não ensine menos, né? Tem uma palavra super legal que eu gosto, que é inteligência emocional. Boa. Então é muito importante ter essa inteligência emocional, principalmente no momento de crise, saber lidar com pessoas. Saber lidar com pessoas não é fácil. Muitas vezes nós que viemos de carreiras técnicas e que muitas vezes fazemos trabalhos sozinhos e tal. É tão mais fácil negociar com o computador, né? Isso. Mas na hora que você dá o passo gerencial, o primeiro passo é difícil para um cara técnico. E o passo do conselheiro é mais um passo difícil, que você tem que entender que você não é mais uma pessoa técnica, que você tem um papel, que na verdade você continua sendo, mas você tem outros papéis importante que você precisa desempenhar para realmente você agregar valor. Perfeito. Então acabamos aqui mais um episódio do Conselho de Conselheiros. Para mais conteúdos como esse, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão o nosso conteúdo. Fechamos aqui com chave de ouro e até o próximo episódio.